Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema O Ovo Diário, Veneno Oculto ou Elixir da Juventude? Descubra a verdade. Será que muitos de vós ainda acreditam que comer um ovo cozido todos os dias é a forma mais simples de melhorar a saúde e por isso mantiveram esse hábito durante anos sem a menor dúvida? Mas alguma vez se perguntaram se o vosso familiar ovo cozido, quando consumido da forma errada, pode estar silenciosamente a transformar-se num veneno que obstrui as vossas artérias e desgasta os vossos rins? A realidade que hoje vos trago pode surpreender muitos de vós. O ovo por si só não é mau. Na verdade, é um alimento rico em nutrientes. No entanto, quando o ovo é consumido com certos alimentos aparentemente inofensivos, pode desencadear reações adversas no corpo, fazendo com que o colesterol aumente, as artérias engrossem e os rins suportem uma carga mais pesada a cada dia. Muitas pessoas mais velhas procuraram-me, perplexas, porque comiam ovos para a saúde, mas não sabiam que essa combinação errada durou toda a vida. Eu próprio testemunhei e até experimentei que basta mudar os alimentos que acompanham o ovo para que a sensação de peso no corpo diminua visivelmente, a circulação sanguínea melhore e os rins trabalhem de forma muito mais leve. Isto não vem de medicamentos caros, mas de uma compreensão correta e de uma alimentação adequada. Neste exato momento, peço-vos que reflitam. Será que o ovo cozido que comeram esta manhã está a contribuir para a obstrução das vossas artérias? Se por acaso o comeram com os 3 tipos de alimentos que vos vou partilhar, então, infelizmente, os vossos esforços para manter a saúde podem estar a ter o efeito contrário, fazendo com que as toxinas se acumulem cada vez mais no corpo. Por isso, peço-vos que tenham paciência e assistam a este vídeo até ao fim. Especialmente o terceiro alimento é algo que quase todas as famílias portuguesas consomem diariamente. É tão familiar que poucos pensam que pode ser perigoso quando comido com ovos. Em mais de 35 anos a acompanhar pacientes, encontrei muitas pessoas que comiam ovos todos os dias com o desejo de manter o corpo saudável e proteger os músculos, mas, devido a uma combinação errada e prolongada, pagaram com a saúde das suas artérias e rins, restando apenas o arrependimento. Com a partilha de hoje, podem reconhecer e corrigir esse erro antes que o corpo se manifeste tarde demais. Se consideram este conteúdo útil, por favor subscrevam o meu canal e deixem um comentário. Estou a acompanhar para que possamos estar ligados. Quer estejam em Lisboa, Porto, Coimbra ou a viver no Japão, no ZEUA ou na Austrália. Parte 1. A armadilha química na refeição. Por que é que o ovo pode tornar-se uma toxina na velhice? Nos muitos anos que trabalhei com pessoas de meia idade e idosos, sempre reconheci uma verdade inegável. O ovo é um dos alimentos mais nutritivos que existem. O ovo fornece proteínas completas, muitas vitaminas do complexo B e micronutrientes essenciais para manter a massa muscular, que diminui silenciosamente com o passar dos anos. Após os 60 anos, complementar com 1 a 2 ovos por dia, se consumido corretamente, pode ajudar a abrandar o processo de atrofia muscular, apoiar a memória e manter o corpo com energia suficiente para viver de forma independente. No entanto, neste alimento aparentemente perfeito, existe uma armadilha química sobre a qual muito poucas pessoas são devidamente alertadas. O corpo humano não é um saco vazio para encher de comida, mas sim uma fábrica química viva, onde cada tipo de alimento, ao entrar, pode interagir com os outros. Existem combinações que trazem benefícios, como um tônico que se complementa, mas também existem combinações que silenciosamente criam toxinas que não vemos de imediato. Quando as proteínas do ovo encontram certos componentes inadequados, especialmente em condições de digestão enfraquecida, podem desnaturar-se, tornando-se difíceis de decompor ou até mesmo decompor-se num processo de putrefação. Este processo gera substâncias inflamatórias intermediárias que se espalham pelo corpo através da corrente sanguínea, danificando os vasos sanguíneos, o fígado, os rins e até o cérebro. Lamentavelmente, a maioria das pessoas nunca foi devidamente informada sobre este mecanismo. Muitas aceitam a ideia de que a doença é natural na velhice, só para realmente despertar quando já estão acamadas, a enfrentar inflamações crônicas, distúrbios digestivos prolongados ou declínio da função renal. De acordo com estatísticas profissionais que consultei, apenas uma percentagem muito pequena de idosos realmente compreende a ligação entre as combinações alimentares e a incidência de doenças mais tarde. Podem perfeitamente tornar-se pessoas que compreendem cedo e corretamente, para evitar o caminho do arrependimento tardio.
Antes de falar do primeiro alimento inimigo do ovo, quero que compreendam firmemente um princípio fundamental. Imaginem o nosso corpo como uma enorme fábrica de processamento de alimentos. Arroz, sopa, carne, ovos, frutas e vegetais são introduzidos diariamente num reator chamado estômago, onde o ácido e as enzimas trabalham continuamente para separar, transformar e preparar para a absorção. Quando somos jovens, esta fábrica funciona sem problemas, com abundância de ácido gástrico e enzimas digestivas fortes, de modo que, mesmo com algumas combinações inadequadas, o corpo ainda consegue processar e eliminar a maior parte. Mas, ao chegar aos 60 anos, este cenário muda drasticamente. A quantidade de ácido gástrico pode diminuir para cerca de metade em comparação com a juventude, enquanto a atividade das enzimas digestivas também enfraquece consideravelmente. Isto é como uma máquina que funcionou durante décadas, que começa a abrandar, a emitir ruídos e já não tem a mesma capacidade de antes. Nesse estado, se dois tipos de alimentos com características opostas entram no estômago ao mesmo tempo, o sistema digestivo já não consegue processar completamente. Quando os alimentos não são digeridos corretamente, não desaparecem inofensivamente. Podem fermentar, apodrecer, gerar gases tóxicos e substâncias inflamatórias diretamente no intestino. Outra parte pode aglutinar-se, formando massas duras que perturbam o metabolismo lipídico, contribuindo para a aterosclerose e criando uma carga para o fígado e os rins. Para os idosos, isto já não é um problema temporário de desconforto, mas sim a semente de uma série de doenças crônicas que se arrastam por muitos anos. Parte 2. 3 alimentos inimigos, que combinados com o ovo, aumentam o risco para os rins. O primeiro alimento inimigo, ovos e caquis. Na minha prática clínica de muitos anos com idosos, observei uma ironia dolorosa. O ovo é um alimento valioso, e o caqui também é uma fruta que muitos consideram inofensiva, macia, doce e fácil de comer. No entanto, quando estas duas coisas se encontram num curto período de tempo, especialmente em pessoas com mais de 60 anos, podem tornar-se uma arma silenciosa contra o estômago. Isso inclui caquis crocantes, caquis macios, caquis diósperos e caquis secos. Todos eles estão neste grupo de risco. O que mais me preocupa é que muitos de vós ainda têm o hábito de comer ovos cozidos ao pequeno almoço e em seguida comer caqui para a sobremesa, pensando que é nutritivo e fácil de digerir. Do ponto de vista médico, esta combinação não é nada simples. O caqui tem um alto teor de taninos, que são a substância que lhe confere o sabor adstringente característico. Quando os taninos encontram a proteína concentrada do ovo num ambiente ácido gástrico que já está enfraquecido nos idosos, ocorre uma reação chamada desnaturação proteica. Em termos mais simples, estas moléculas aglutinam-se, solidificando-se como cimento misturado com água num canteiro de obras. Mesmo que usem medicamentos digestivos ou probióticos, as enzimas digestivas são quase impotentes contra estas massas aglutinadas. Na medicina digestiva, este fenômeno é chamado de fitobezoar gástrico, ou seja, massas sólidas que se formam diretamente no estômago. Estas massas não ficam apenas paradas. Podem arranhar a mucosa do estômago, causando dores persistentes ou dores súbitas e intensas, náuseas, vômitos e até perfuração do estômago. Em muitos casos, a massa também pode descer para o intestino delgado, causando obstrução intestinal, uma emergência perigosa em idosos. Lembro-me claramente da história da senhora Fátima, uma paciente de 70 anos que tratei diretamente. Era uma pessoa muito disciplinada nos cuidados com a saúde. Depois de ouvir muitos programas sobre a importância de os idosos não perderem massa muscular, ela comia 2 ovos cozidos todas as manhãs para suplementar proteínas, e depois comia um caqui macio para a sobremesa, porque era a época. Este hábito foi mantido continuamente por quase 3 meses. No início, ela sentia apenas inchaço e a sensação de indigestão. Pensou que era um sinal normal do envelhecimento, então apenas tomou um digestivo e ignorou. Até que, uma manhã, uma dor abdominal intensa a atingiu, sentindo como se algo afiado estivesse a perfurar o abdômen. Quando foi levada às urgências, o estômago dela estava quase completamente obstruído. O resultado da endoscopia chocou toda a nossa equipa. No meio do estômago, havia uma massa sólida e escura, quase do tamanho de um punho adulto, firmemente alojada. Não era um tumor maligno, mas sim um fitobezoar gástrico formado por ovos e caquis. A massa era muito grande para ser removida por endoscopia, exigindo cirurgia abdominal. Após a cirurgia, na sala de recuperação,
A senhora Fátima segurou a minha mão e chorou por muito tempo. Ela disse uma frase que nunca esquecerei. Doutor Silva, eu só queria comer bem para viver muito com os meus filhos e netos, nunca pensei que se transformaria em pedra dentro de mim. O que quero enfatizar é que os taninos não estão apenas nos caquis. Esta substância também está presente em quantidades significativas em bananas verdes, uvas adstringentes e casca de romã. Se comeram ovos, esperem pelo menos 2 a 3 horas, ou seja, quando o ovo já tiver sido digerido e saído do estômago, antes de comer estas frutas. Isto não é uma restrição extrema, mas sim um respeito pelo ritmo biológico do sistema digestivo na velhice. O segundo alimento inimigo: ovos e soja, leite de soja. O que mais me preocupa nesta combinação é a sua frequência diária. Se os caquis só aparecem sazonalmente, o leite de soja é uma bebida familiar durante os 365 dias do ano para muitas pessoas preocupadas com a saúde, especialmente para aqueles na meia-idade e na terceira idade. Muitas pessoas acreditam que comer ovos com leite de soja sem açúcar ao pequeno almoço cria um pequeno almoço rico em proteínas, bom para o coração e que ajuda a manter a massa muscular. À primeira vista, parece muito razoável, mas do ponto de vista da fisiologia digestiva dos idosos, esta é uma combinação que debilita silenciosamente o corpo. Cientificamente, tanto a clara de ovo quanto a soja contém um composto chamado inibidor de tripsina. O nome pode parecer estranho, mas o seu papel é muito claro. A tripsina é a principal enzima que ajuda o corpo a decompor as proteínas em aminoácidos para absorção. Quando comemos apenas ovos ou bebemos apenas leite de soja, o estômago e o intestino delgado ainda conseguem lidar com isso. Mas quando estes dois tipos de alimentos entram ao mesmo tempo, a quantidade de inibidores de tripsina aumenta abruptamente, bloqueando as enzimas digestivas. O sistema digestivo de pessoas com mais de 60 anos, que já está em declínio, entra num estado de sobrecarga. Costumo comparar isso a uma fábrica já com falta de pessoal que recebe 2 grandes encomendas ao mesmo tempo. O resultado é que a linha de produção para, a matéria-prima acumula-se e as proteínas não são absorvidas para nutrir os músculos, mas são rapidamente empurradas para o intestino grosso e eliminadas. Estudos nutricionais mostram que quando ovos e leite de soja são consumidos ao mesmo tempo, a taxa de absorção de proteínas pode diminuir para cerca de 60% em comparação com o consumo separado. Isso significa que quase metade da preciosa quantidade de proteínas que tentaram ingerir foi desperdiçada. E não para por aí. A porção de proteína não digerida torna-se um meio para as bactérias fermentarem no intestino, produzindo gases com cheiro forte, causando inchaço, flatulência e desconforto prolongado. Muitas pessoas reclamam que basta comer ovos e beber leite de soja, sentem a barriga dura e flatulência com mau cheiro, mas não entendem a causa. Se ouvirem a história do Sr. João, de 65 anos, um paciente que acompanhei por muitos anos, talvez vejam a vossa própria imagem nela. O Sr. João sofria de diabetes há muitos anos. Depois de lhe ter sido recomendado reduzir os hidratos de carbono e aumentar as proteínas, ele mudou completamente o seu pequeno almoço. Todos os dias, comia 2 ovos cozidos e bebia uma caixa de leite de soja sem açúcar. Superficialmente, este era um menu bem ajustado, com pouco açúcar e muita proteína. Ele próprio acreditava que estava a fazer a coisa certa. No entanto, após cerca de 3 meses, quando voltou para a consulta de reavaliação, os resultados fizeram-me pensar. O seu açúcar no sangue não melhorou significativamente. E o mais preocupante é que a massa muscular nas coxas e panturrilhas diminuiu visivelmente, embora ele continuasse a caminhar regularmente todos os dias. Ele olhou para mim, cheio de dúvidas, e perguntou: Dr. Silva, eu como alimentos tão bons, ovos e proteína de soja, por que é que estou a ficar cada vez mais fraco? A resposta não estava na falta de comida, mas na forma como combinava os alimentos. Foi o encontro no momento errado entre os ovos e o leite de soja que fez com que a proteína que ele ingeria não fosse utilizada para nutrir os músculos, mas sim eliminada silenciosamente. Sugeri que ele mudasse o leite de soja para um lanche da tarde, quando o estômago estivesse vazio e sem proteínas do ovo. Para o pequeno almoço, aconselhei-o a usar leite de vaca. O leite de vaca, ao contrário do leite de soja, é rico em lisina, um aminoácido que o ovo tem em relativa escassez. Ao combinar ovos e leite de vaca, estas 2 fontes de proteína complementam-se, ajudando a aumentar a eficiência da absorção proteica.
Isso é especialmente importante para os idosos que enfrentam o risco de atrofia muscular. No início, o Sr. João ainda estava um pouco cético, mas por confiar em mim, seguiu o conselho. 2 meses depois, ao voltar para o check-up, a mudança era evidente no seu rosto e na sua condição física. A massa muscular começou a aumentar novamente, o açúcar no sangue estava mais estável, e o que o deixou mais feliz foi que a barriga já não estava inchada, e a evacuação matinal tornou-se mais fácil. Ele sorriu e disse: "Basta mudar o horário de beber leite para o corpo se sentir libertado." Queridos amigos, é muito provável que neste momento ainda estejam a tentar beber leite de soja com ovos todas as manhãs, pensando que é bom. Mesmo com o sabor estranho e o desconforto abdominal, vocês se forçam a continuar por causa da saúde. Mas a saúde não reside na resistência, mas sim na compreensão correta. Se quiserem usar leite de soja, guardem-no para um lanche, pelo menos 3 horas depois de uma refeição com ovos, quando o estômago já tiver terminado o seu trabalho. Só então, os ovos e o leite de soja se tornarão verdadeiramente nutrientes que alimentam o vosso corpo. O mais importante não é a quantidade de coisas boas que comem, mas sim comer da forma certa para que o corpo possa absorver. E, infelizmente, além do leite de soja, ainda existe outra combinação com ovos que é ainda mais perigosa e que muitas pessoas desconhecem. O terceiro alimento inimigo: ovos e chá verde, café. Já se perguntaram por que comem de forma tão regrada, comem ovos e carne todos os dias, mas ainda se sentem tontos, cansados, com ossos fracos, pele pálida e até exames revelam anemia ou osteoporose? A resposta, por vezes, não está nos alimentos que comem, mas sim no que bebem imediatamente após a refeição, especialmente para mulheres com mais de 50 anos. Este conteúdo é ainda mais imperdível. Se caquis ou leite de soja ainda podem ser evitados por algumas pessoas, o que estou prestes a dizer é consumido por quase 99% dos adultos portugueses todos os dias. Estou a falar de chá verde e, por extensão, chá preto e café. Um hábito que parece muito saudável. Beber uma chávena de chá quente após a refeição para facilitar a digestão, limpar a boca e relaxar a mente. Antigamente, eu próprio acreditava nisso, mas para os idosos, especialmente depois de comer ovos, este hábito é como deitar fora o esforço de nutrir o corpo. Do ponto de vista médico, o chá verde contém um composto chamado ácido tânico, que é a substância que lhe confere o sabor adstringente. Em essência, é muito semelhante ao tanino dos caquis. Quando o ácido tânico encontra o ferro nos alimentos, especialmente o ferro na gema do ovo, ocorre uma reação adversa. Estas duas substâncias combinam-se para formar tanato de ferro, uma forma de ferro que o corpo é completamente incapaz de absorver. Por outras palavras, podem comer ovos regularmente todos os dias, mas se beberem chá verde imediatamente depois, essa quantidade de ferro será eliminada diretamente através do sistema digestivo. Estudos nutricionais mostraram que, quando o chá ou café é consumido com, ou imediatamente após, uma refeição rica em ferro, a taxa de absorção de ferro pode diminuir em mais de 80%. Este número já é preocupante para os jovens. Para pessoas com mais de 60 anos, é ainda mais perigoso porque a deficiência de ferro não só causa anemia, mas também força o coração a trabalhar mais, causando fadiga prolongada, tonturas, perda de memória e aumentando o risco de quedas. Mas o problema não para por aí. A cafeína no chá verde e no café também estimula a diurese, fazendo com que o cálcio seja excretado na urina mais do que o normal. Os ovos contêm uma certa quantidade de cálcio que ajuda a manter a saúde óssea. No entanto, quando bebem chá ou café imediatamente após a refeição, não só perdem ferro, como também o cálcio é arrastado. A longo prazo, isso contribui silenciosamente para os dois maiores inimigos da velhice: anemia e osteoporose. Deixem-me contar-vos uma história muito pessoal, a da minha mãe, que tem 72 anos. Ela é uma pessoa disciplinada, come de forma regrada e preocupa-se mais com a saúde do que eu. Durante mais de 20 anos, todas as manhãs comia um ovo cozido e depois bebia uma chávena de chá verde quente. Ela acreditava que era um hábito para desintoxicar o corpo e prolongar a vida. No entanto, nos últimos anos, ela começou a sentir tonturas ao levantar-se, ficava sem fôlego depois de caminhar um pouco e a pele estava pálida, embora não lhe faltasse comida. Quando fez exames no hospital, os resultados mostraram que ela tinha anemia por deficiência de ferro. Ela não podia acreditar. Ela disse que comia ovos todos os dias, carne regularmente e até tomava suplementos. Como poderia ter deficiência de ferro?
O médico prescreveu suplementos de ferro, mas como filho e profissional, não me limitei a olhar para a receita, mas sim para os hábitos alimentares diários. E a chávena de chá verde depois do pequeno almoço era a peça que faltava nesta história. Expliquei à minha mãe que durante 20 anos ela não é que não tivesse comido ferro, mas sim que o comia e depois o eliminava com as próprias mãos. Apenas uma pequena mudança foi implementada. O chá verde foi mudado para depois do almoço, pelo menos 2 horas depois. Quando o estômago já tinha digerido a comida, depois do pequeno almoço, ela bebia apenas água morna ou chá de cevada fraco. No início, a minha mãe achou o sabor estranho e foi muito difícil habituar-se, mas sugeri que ela tentasse por exatamente 3 meses, nem mais nem menos. 3 meses depois, ao verificar novamente, os resultados surpreenderam até a minha mãe. Os níveis de ferro voltaram ao normal, as tonturas desapareceram, a tez ficou mais rosada e o espírito mais leve. Foi então que ela segurou a minha mão e disse uma frase que nunca esquecerei. Afina, durante todos esses anos, eu comia ovos e só recebia a casca. Queridos amigos, boas intenções nem sempre trazem bons resultados. Se faltar o conhecimento correto, uma chávena de chá, um copo de café bebido no momento errado, pode ter silenciosamente desgastado a vossa saúde durante décadas. Portanto, com chá verde, chá preto ou café, lembrem-se de uma regra muito simples, mas extremamente importante. Bebam apenas depois de comer ovos, pelo menos 2 horas depois, quando os nutrientes já tiverem sido completamente absorvidos. Se acharam esta partilha útil, por favor comentem com o número 2 abaixo. É uma forma simples de eu saber que continuam interessados e a acompanhar esta jornada para uma vida saudável e de qualidade a cada dia. Então, afinal, com o que deve ser comido o ovo para ser bom para as artérias, proteger os ossos e articulações e aumentar a resistência? Provavelmente, a esta altura, estão à espera dessa resposta. E a seguir, partilharei as duplas que são realmente benéficas quando combinadas com ovos. Combinações que a medicina moderna valoriza muito. Parte 3. 5 duplas mágicas que ajudam a fortalecer os rins e desobstruir as artérias. A primeira dupla mágica: ovos e tomate cereja. Depois de ouvir sobre uma série de alimentos inimigos, muitos de vós podem sentir-se ansiosos ou até mesmo culpar-se por não terem comido corretamente durante muitos anos. Mas, por favor, não se preocupem. O conhecimento sobre saúde não é para criar medo, mas sim para abrir o caminho para corrigir erros de forma suave e oportuna. De agora em diante, basta mudar a forma como combinam os alimentos, e o vosso familiar ovo não será mais um alimento comum, mas pode tornar-se uma fonte valiosa de nutrientes que ajudam o corpo a reviver na meia-idade e na velhice. Gostaria de partilhar convosco duplas verdadeiramente benéficas que foram comprovadas pela ciência da nutrição e também testadas na prática clínica durante muitos anos. Estas combinações ajudam a limpar os vasos sanguíneos, apoiam a prevenção do cancro e compensam a perda de massa muscular relacionada com a idade. O primeiro protagonista é uma fruta pequena, mas de grande valor, frequentemente comparada a uma joia vermelha, o tomate cereja. No mundo da nutrição, há um ditado divertido que diz que o vegetal que menos trabalho dá aos médicos é o tomate. Claro, isso é apenas uma forma bem-humorada de dizer, mas reflete o verdadeiro valor do tomate na proteção da saúde a longo prazo. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que, quando o tomate é combinado com ovos, a sua eficácia biológica aumenta muitas vezes, sendo especialmente benéfica para os idosos. O segredo reside numa substância ativa importante chamada licopeno, que é o que dá a cor vermelha característica ao tomate. O licopeno é considerado pela medicina moderna como um dos antioxidantes e anticancerígenos mais potentes, capaz de reduzir a inflamação, proteger as paredes dos vasos sanguíneos e abrandar o processo de aterosclerose. No entanto, o licopeno tem uma grande desvantagem. É muito difícil de absorver se for consumido cru. O nosso corpo quase não o aproveita se comermos apenas tomate fresco. A razão é que o licopeno é solúvel em gordura, por isso precisa de um veículo de transporte adequado para entrar no corpo. E é aqui que a gema do ovo desempenha um papel crucial. A gordura natural e de alta qualidade da gema do ovo envolve o licopeno, ajudando esta substância ativa a ser facilmente absorvida e a penetrar profundamente no sistema circulatório. Podemos imaginar que o licopeno é um convidado ilustre, e o ovo é o carro que leva esse convidado por todo o corpo, até aos locais que mais precisam de proteção. Na prática, não precisam de fazer nada complicado. Ao fritar ou saltear ovos de manhã,
Basta cortar alguns tomates cereja ao meio e adicioná-los. Quando exposto ao calor, o licopeno é libertado das paredes celulares e a sua capacidade de absorção torna-se ainda maior. O sabor levemente gordo do ovo, misturado com o sabor ácido natural do tomate, não só é fácil de comer, mas também cria um pequeno almoço muito bom para o coração e para os vasos sanguíneos. Para pessoas com mais de 60 anos, esta é uma forma simples de comer, mas com um significado de prevenção de doenças a longo prazo. A segunda dupla mágica: ovos e brócolos. O ovo é frequentemente chamado de alimento quase perfeito, porque contém proteínas de alta qualidade, gorduras boas e muitas vitaminas e minerais essenciais. No entanto, o ovo ainda tem um ponto fraco óbvio: quase não contém vitamina C e não contém fibra. Esta deficiência faz com que muitos idosos, apesar de comerem ovos regularmente, ainda enfrentem problemas de digestão lenta, prisão de ventre e redução da resistência. Pelo contrário, o brócolis é um vegetal muito rico em vitamina C, com um teor de vitamina C ainda mais elevado do que laranjas ou limões, e também contém muita fibra natural. Quando colocados lado a lado com os ovos, estes dois alimentos complementam-se de forma muito natural, como duas peças que faltavam no mesmo quebra-cabeça nutricional. Para os idosos, se comerem apenas ovos por um longo período, a motilidade intestinal tende a tornar-se lenta, causando inchaço e prisão de ventre. Ao comer brócolos levemente cozidos, a fibra estimulará o intestino a trabalhar de forma mais harmoniosa, ajudando a defecar facilmente e a reduzir a sensação de peso abdominal, muito comum na velhice. Este é um benefício que os laxantes não podem proporcionar a longo prazo. Não se fica por aí. O brócolis também contém um composto valioso chamado sulforafano, enquanto o ovo fornece selênio. Quando estes dois componentes se encontram no corpo, criam um efeito sinérgico, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e a apoiar o corpo na luta contra infecções e doenças crônicas. Para aqueles que frequentemente apanham constipações com a mudança das estações, ou se sentem cansados e com baixa resistência, esta combinação traz um valor muito claro. Apenas uma refeição simples de ovos e brócolos fornece ao corpo proteínas de qualidade, vitaminas, fibra e antioxidantes. Tudo num prato fácil de digerir, fácil de cozinhar e adequado para idosos. Esta é uma forma de comer menos, mas de forma correta, simples, mas eficaz, muito adequada à filosofia de cuidados de saúde sustentáveis ao entrar na segunda metade da vida. A terceira dupla mágica: ovos e abacate. O próximo alimento sugerido é o abacate. Nos últimos anos, o abacate tem aparecido cada vez mais em mercados e supermercados em Portugal. No entanto, muitos de vós ainda o evitam silenciosamente devido a um receio comum: o medo de que muita gordura cause ganho de peso e colesterol alto. Este é um mal-entendido muito comum, especialmente em idosos. O importante é que a gordura no abacate não é uma gordura má. A maior parte da gordura do abacate são ácidos gordos insaturados, um tipo de gordura que a medicina provou ser capaz de reduzir a acumulação de colesterol nos vasos sanguíneos, tornando as paredes dos vasos mais macias e elásticas. Enquanto isso, muitos de vós preocupam-se com o colesterol na gema do ovo. Por isso, comem ovos com uma sensação de medo. Na verdade, quando o ovo é comido com abacate, essa preocupação quase não faz sentido. Os ácidos gordos insaturados do abacate ajudam a reduzir o colesterol mau e a aumentar o colesterol bom, neutralizando assim o impacto do colesterol no ovo. Além disso, esta combinação é especialmente benéfica para o cérebro e o sistema nervoso. As gorduras saudáveis do abacate são um material importante para manter as membranas das células cerebrais, enquanto o ovo fornece colina, um nutriente essencial para a memória. Clinicamente, observei que pessoas que mantêm o hábito de comer ovos com abacate em quantidades moderadas tendem a ser mais lúcidas e esquecem menos as coisas. É especialmente benéfico na prevenção do declínio cognitivo e da doença de Alzheimer. Uma refeição simples, como ovos mexidos com abacate maduro ou ovos com abacate amassado em pão de cereais integrais, é realmente uma combinação muito equilibrada para o coração, o cérebro e o metabolismo. O importante é comer em quantidade razoável e regularmente, não tudo de uma vez. A quarta dupla mágica: ovos e leite de vaca. Anteriormente, analisei claramente por que é que o ovo não deve ser consumido com leite de soja, mas isso não se aplica ao leite de vaca. Pelo contrário, ovos e leite de vaca são uma das combinações mais harmoniosas em nutrição,
que pode ser comparada a dois polos de um ímã que se atraem. Bioquimicamente, a proteína do ovo é rica em metionina, mas um pouco deficiente em lisina. Por outro lado, o leite de vaca é rico em lisina, mas pobre em metionina. Quando estes dois alimentos são consumidos juntos, a cadeia de aminoácidos torna-se completa, ajudando o corpo a sintetizar proteínas com uma eficiência quase ótima. Em termos simples, esta é uma combinação que ajuda a nutrir os músculos de forma completa, limitando a atrofia muscular muito comum em pessoas com mais de 60 anos. Não se limita apenas aos nutrientes. A velocidade de digestão de ovos e leite de vaca é bastante semelhante. Por isso, quando comidos juntos, não causam peso no estômago ou sobrecarga. Para aqueles com um sistema digestivo fraco e propenso a inchaço, este é um ponto muito importante. Apenas 2 ovos cozidos e um copo de leite de vaca quente ao pequeno almoço e já terão uma refeição de proteína de alta qualidade, não inferior a muitas refeições de carne, mas muito mais leve e fácil de digerir. A quinta dupla mágica: ovos e carboidratos complexos como pão integral ou arroz integral. Uma característica pouco notada é que o ovo quase não contém amido. Enquanto isso, o nosso cérebro, de manhã, precisa de glicose para funcionar de forma alerta, concentrada e para regular as emoções. Se faltar esta fonte de energia, muitos de vós sentir-se cansados, tontos, com a mente lenta, mesmo tendo comido ovos em quantidade suficiente. Um erro comum é suplementar energia com açúcares simples, como pão branco ou doces, o que faz com que o açúcar no sangue suba e desça rapidamente, prejudicando o coração e o pâncreas. Em vez disso, a combinação de ovos com carboidratos complexos, como pão integral ou arroz integral, traz benefícios completamente diferentes. Os carboidratos complexos são digeridos lentamente, fornecendo energia duradoura e estável, sem causar grandes flutuações no açúcar no sangue. Quando a proteína do ovo é combinada com carboidratos complexos, a sensação de saciedade prolonga-se, ajudando a não sentir fome rapidamente, a não petiscar e a evitar o consumo excessivo de carboidratos ao almoço. Esta é a base da perda de peso natural e segura, especialmente adequada para idosos que não podem fazer dietas restritivas. Assim, podemos ver claramente que tomate cereja, brócolos, abacate, leite de vaca e cereais integrais são os 5 valiosos companheiros do ovo. Quando combinados corretamente, eles aumentam a eficácia nutricional do ovo muitas vezes, desde os vasos sanguíneos, músculos até ao cérebro. Apenas uma pequena mudança na vossa mesa de refeições diária e a vossa saúde nos próximos 10 anos tomará um rumo completamente diferente. Se acharam esta partilha útil, por favor, comentem com o número 4 abaixo. É uma forma simples de eu saber que continuam interessados e a acompanhar esta jornada para uma vida saudável e de qualidade a cada dia. No entanto, ainda há um fator crucial que muitas pessoas ignoram. Mesmo escolhendo os alimentos certos para combinar, se forem preparados da forma errada, os nutrientes do ovo podem ser destruídos ou até mesmo ter um efeito contrário no sistema digestivo. O método de cozedura adequado, que ajuda uma pessoa de 70 anos a absorver todos os nutrientes sem causar inchaço, será esclarecido a seguir. Parte 4. Segredos culinários. O milagre dos 7 minutos e o perigo do ovo cru ou demasiado cozido. Até agora, já compreenderam as 5 duplas de alimentos mais ideais para comer com ovos. Provavelmente, na vossa mente, já estão a começar a imaginar o pequeno almoço de amanhã e como o vosso frigorífico deve ser reorganizado. No entanto, com a minha experiência de muitos anos a monitorizar a saúde dos idosos, quero ser direto e dizer algo muito importante. Comer os alimentos certos não é suficiente. Se o processo de cozedura for incorreto, o valor nutricional do ovo pode ser reduzido pela metade, ou até mesmo causar desconforto gástrico, inchaço e fadiga durante toda a manhã. Quero que se perguntem: como costumam comer ovos? Algumas pessoas só se sentem seguras quando o ovo está completamente cozido, seco e duro. Outras preferem ovos crus ou mal cozidos, pensando que são mais fáceis de engolir e mais nutritivos. Do ponto de vista médico, para pessoas com mais de 60 anos, devo deixar claro que nenhuma destas opções é a ideal. Primeiro, vamos falar sobre ovos cozidos em demasia. Quando um ovo é cozido por muito tempo, geralmente mais de 15 minutos, verão um anel cinzento esverdeado aparecer ao redor da gema. Este não é um fenômeno inofensivo, é o resultado de uma reação entre o enxofre e o ferro no ovo, formando um composto chamado sulfeto ferroso. Quando este anel de cor aparece,
A gema não só perde a sua cremosidade natural, mas a proteína foi coagulada excessivamente, tornando-se muito difícil de decompor. Para os jovens, o estômago ainda tem muito ácido, por isso ainda consegue processar alguma coisa. Mas para os idosos, quando a quantidade de ácido gástrico diminui com a idade, este tipo de ovo muito cozido pode facilmente causar aperto no peito, inchaço abdominal, falta de ar, uma sensação de que a comida está bloqueada no estômago. Muitos de vós pensam que é um problema cardíaco, mas na verdade a causa vem de um método de cozedura de ovos errado que durou muitos anos. E quanto aos ovos crus? Antigamente, havia a crença de que comer ovos crus ajudava a preservar a voz e era bom para os pulmões, mas a ciência moderna aponta para muitos riscos claros, especialmente para os idosos. Na clara do ovo cru, existe uma substância chamada avidina. Esta substância liga-se firmemente à biotina, vitamina B7, no corpo e impede a sua absorção. A biotina é um nutriente muito importante para o cabelo, a pele e as unhas. A deficiência prolongada de biotina causa cabelo seco, quebradiço e queda excessiva, e a pele torna-se seca, áspera e menos elástica. Nesta idade, o cabelo já tende a rarear naturalmente. Se também cair devido ao hábito de comer ovos crus, realmente não vale a pena. Além disso, os ovos crus também representam um risco potencial de infecção pela bactéria Salmonella, que pode causar intoxicação alimentar, especialmente perigosa para pessoas com sistema imunológico fraco, pessoas que estão a tratar doenças crônicas ou que acabaram de se recuperar de uma doença. Portanto, os ovos crus não são uma opção segura para os idosos. Então, afinal, como se deve comer ovos corretamente? A resposta reside num estado de equilíbrio que a ciência da nutrição valoriza muito: o ovo cozido com a gema mole ou cozido a vapor, soft-boiled egg. Neste estado, a clara está completamente cozida, sem avidina prejudicial, enquanto a gema permanece macia, ligeiramente líquida como uma gelatina, sem que os nutrientes valiosos sejam destruídos pelo calor. O ovo com gema mole tem uma grande vantagem: é muito mais fácil de digerir do que o ovo cozido em demasia, e a taxa de absorção de nutrientes atinge o nível mais alto. Nutrientes importantes como a lecitina, a colina e os ácidos gordos benéficos são preservados, ajudando a limpar os vasos sanguíneos e a apoiar o cérebro e o coração de forma mais eficaz. E a magia está no facto de que, para criar um ovo com gema mole perfeito, não precisam de técnicas complicadas, apenas do tempo certo. O número-chave é 7 minutos. Quando a água estiver a ferver fortemente, coloquem os ovos e cozinhem por exatamente 7 minutos. Durante a cozedura, podem adicionar um pouco de sal e vinagre para evitar que a casca rache e para facilitar a descascagem. Passados os 7 minutos, retirem os ovos imediatamente e mergulhem-nos em água fria para parar o processo de cozedura. O resultado é um ovo que não é seco, nem tem um sabor forte, levemente cremoso naturalmente, com a gema macia e sedosa, fácil de comer e muito amigável para o estômago dos idosos. Este é o milagre dos 7 minutos que sempre recomendo aos pacientes com mais de 60 anos, se quiserem comer ovos sem se preocuparem com o inchaço, sem desperdiçar nutrientes e realmente transformar o ovo num alimento que nutre o corpo de forma significativa. E se consideram este conteúdo digno de aplicação, por favor, deixem um comentário com o número 6 abaixo do vídeo. Não é apenas um sinal para eu saber que estão a ouvir, mas também uma pequena promessa para a vossa própria saúde. Parte 5. O momento dourado para comer ovos. Por que ao pequeno almoço, além do método de preparação, o momento de comer ovos também desempenha um papel decisivo na eficácia nutricional, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. Na prática clínica, observei que muitos de vós comem os ovos certos, da maneira certa, mas no momento errado, o que diminui consideravelmente os benefícios. Se tivessem que escolher um único momento do dia para comer ovos, amanhã é o momento em que o corpo mais precisa deles. Após uma longa noite de sono, o corpo entra num estado de jejum fisiológico prolongado. À medida que as reservas de energia se esgotam, o corpo é forçado a quebrar músculos para gerar energia para manter as atividades vitais. Nos jovens, este processo ocorre mais lentamente, mas em pessoas de meia idade e idosos, a taxa de perda muscular ocorre rapidamente e silenciosamente. Se não for compensado a tempo, levará a fraqueza muscular, lentidão nos movimentos e facilidade em cair. Por isso, suplementar proteínas logo ao acordar é uma ação estratégica. Neste momento, 2 ovos cozidos com gema mole
com a sua rápida digestão e alta absorção, são como uma chuva de proteínas para os músculos no momento certo, após muitas horas de privação. A proteína do ovo entra diretamente no processo de reparação e regeneração muscular, ajudando a abrandar a atrofia muscular relacionada com a idade, algo que nenhum outro alimento faz melhor de manhã. Além disso, a proteína do ovo cria uma sensação de saciedade prolongada, ajudando-os a não sentir fome cedo, a limitar os petiscos e a evitar o consumo excessivo de carboidratos ao almoço. Para pessoas com flutuações de açúcar no sangue, um pequeno almoço com ovos ajuda a estabilizar o açúcar no sangue ao longo do dia, reduzindo a fadiga, as tonturas e os desejos por doces a meio da manhã. A esta altura, sei que muitos de vós ainda têm uma preocupação persistente: o colesterol. Muitas vezes ouço a pergunta familiar: Dr. Silva, se comer 2 ovos por dia, o meu colesterol vai aumentar? Este é um mal-entendido que dura décadas. Estudos médicos modernos mostraram que o colesterol dos alimentos não é o fator determinante direto do colesterol no sangue. Pelo contrário, a produção de colesterol pelo próprio corpo é o principal fator. Mais importante ainda, a gema do ovo contém lecitina, uma substância que ajuda a emulsionar e eliminar o colesterol mau, ajudando a limpar os vasos sanguíneos. Para um adulto saudável, comer 2 a 3 ovos por dia é completamente seguro, especialmente para idosos que comem pouca carne, têm dificuldade em mastigar ou têm digestão fraca. O ovo é quase uma fonte de proteína obrigatória se quiserem manter a força muscular. Gostaria de partilhar uma história muito pessoal. O meu avô, que hoje tem 85 anos, manteve o hábito de comer 2 ovos cozidos com gema mole todas as manhãs por mais de 50 anos. Ele não come de forma elaborada, apenas mantém o método de cozedura e o horário corretos. No seu último check-up de saúde, o cardiologista ficou muito surpreso ao avaliar que a idade biológica dos seus vasos sanguíneos era equivalente a cerca de 60 anos. Não há outro segredo mágico além da regularidade, da forma correta e do momento certo. Portanto, se estão à procura de um hábito simples, mas que traga benefícios a longo prazo para os músculos, vasos sanguíneos e açúcar no sangue, comecem por comer ovos cozidos com gema mole 7 minutos de manhã. Apenas uma pequena mudança no momento de comer pode fazer uma grande diferença na vossa saúde nos próximos 10 a 20 anos. E se ainda estão a assistir até aqui, quero convidar-vos a deixar o número 8 na secção de comentários. Será uma forma de eu saber que receberam conhecimentos valiosos e os acharam úteis. Até agora, muitos de vós podem ter pensado que basta comer os ovos certos, combiná-los com os alimentos certos e cozinhá-los da forma certa. Mas com a minha experiência de muitos anos a monitorizar a saúde dos idosos, devo ser direto e dizer que ainda há uma chave silenciosa, mas decisiva para a saúde dos rins, do açúcar no sangue e dos músculos, a água. Este é um fator tão simples que é frequentemente subestimado, mas é a base de todos os processos metabólicos no corpo. Quando comem alimentos ricos em proteínas como ovos, o corpo é obrigado a usar uma grande quantidade de água para decompor as proteínas, transportar os aminoácidos e eliminar os resíduos. O produto final deste processo é a ureia, e os rins têm que trabalhar incansavelmente para filtrar a ureia. Se faltar água, os rins serão como uma máquina de filtragem forçada a funcionar a seco. Com o tempo, certamente avariarão. Encontro muitos idosos que, por medo de ir à casa de banho à noite, propositadamente bebem pouca água. E esse é o caminho mais curto para a insuficiência renal e o desequilíbrio eletrolítico. Um copo de água morna, logo ao acordar, e um copo de água com o pequeno almoço com ovos são um tônico barato, mas extremamente eficaz. Fisiologicamente, a água é como um caminhão que transporta nutrientes. Sem o caminhão, por melhor que seja a matéria-prima, não pode ser entregue no canteiro de obras. Da mesma forma, se faltar água, as proteínas, vitaminas e minerais do ovo não podem chegar às células. Para os idosos, costumo recomendar beber cerca de 5 a 2 litros de água por dia, divididos em pequenas porções, bebendo de forma espaçada, sem esperar ter sede. Basta manter este hábito para que vejam uma digestão mais leve, uma redução visível da prisão de ventre e uma melhoria na pele. Mas a água por si só não é suficiente. O último fator, e o golpe de misericórdia que criou o milagre para a Senhora Rosa, vamos usar este nome para um exemplo português, é caminhar depois de comer. Comer ovos é para fornecer proteínas ao corpo, mas o corpo só transforma essa proteína em músculos quando recebe o sinal de que os músculos estão a ser usados. Se comerem,
e depois ficarem sentados ou deitados a descansar, o cérebro entenderá que essa proteína não é necessária e a maior parte será convertida em gordura ou eliminada. Quando fazem uma atividade física leve após a refeição, especialmente caminhar, o cérebro envia imediatamente um sinal de que o corpo precisa de músculos. Nesse momento, a proteína recém-consumida será prioritariamente direcionada para os músculos em vez de seguir o caminho do armazenamento de gordura. Este é um princípio biológico muito claro, não um truque popular. O meu pai, que este ano faz 75 anos, mas muitas pessoas no bairro ainda dizem que ele parece muito mais jovem do que a sua idade real. O seu hábito é tão simples que qualquer pessoa pode segui-lo. Todas as manhãs, ele come 2 ovos cozidos com gema mole, 7 minutos, e imediatamente calça os sapatos para caminhar. Não faz exercícios pesados, não corre rápido, apenas passeia pelo parque por cerca de 30 minutos. Ele mantém este hábito há muitas décadas. Vá faça chuva ou faça sol, considerando-o parte da vida. Do ponto de vista médico, 30 minutos a 1 hora após a refeição é o momento em que o açúcar no sangue começa a aumentar. Caminhar neste momento ajuda os músculos da coxa a absorver a glicose no sangue como uma esponja, usando-a imediatamente como energia. O músculo da coxa é, portanto, comparado ao segundo coração e ao ar-condicionado natural de açúcar no sangue do corpo. Durante esse processo, a proteína do ovo reparará e reconstruirá as fibras musculares, tornando os músculos mais fortes e saudáveis a cada dia. Comer ovos, combinado com beber água suficiente e caminhar após as refeições, é a forma mais inteligente de poupar músculos. O dinheiro, uma vez gasto, acaba, mas os músculos acumulados nas pernas irão protegê-los de quedas, doenças e da dependência na velhice. E essa é a verdadeira base de uma velhice saudável e ativa. Conclusão e agradecimentos. Espero que esta análise aprofundada sobre o ovo e as suas combinações vos tenha oferecido uma nova perspectiva e ferramentas práticas para otimizar a vossa saúde. A alimentação é uma ciência complexa, mas com o conhecimento certo, podemos transformá-la num poderoso aliado. Lembrem-se, não se trata de eliminar alimentos, mas de compreendê-los e combiná-los sabiamente, respeitando as necessidades do vosso corpo que mudam com a idade. Se acharam que estas informações vos trouxeram uma nova perspectiva e são fáceis de aplicar, por favor, cliquem em gosto para que eu saiba que estas partilhas continuam a acompanhar-vos. E se subscreverem o meu canal, cada vídeo seguinte continuará a ajudar-vos a compreender melhor o vosso corpo, para que cada refeição e cada passo se tornem um remédio benéfico. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso interesse em cuidar da vossa saúde.